Bom dia, estamos começando mais um Sintcef em Movimento, um programa voltado para os nossos filiados e filiadas, mas também para a população em geral. Temos várias discussões jurídicas, discussões políticas, cultura, arte, esportes, então esperamos você para todo o programa. E nosso bom dia agora vai para Valério. Bom dia, Valério. Bom dia. Nosso assessor político. Fátima, eleita governadora aqui do nosso estado, e está aí montando, fez uma equipe de transição e está montando aí o seu secretariado. O que é que você espera desse governo? O que é que você acha que deve ser assim, a prioridade de Fátima no ataque aos principais problemas que nós temos aqui no estado? Antes de falar das prioridades, é muito importante se dizer, em forma de denúncia, que ela está pegando um estado quebrado, né? E esse estado foi quebrado pelas oligarquias. É muito importante que se diga isso. A população precisa saber que quem dominou esse estado por mais de 60 anos foram as oligarquias, Maia e Alves. O estado está nessa situação graças a eles. É preciso deixar isso muito claro, certo? Porque a Fátima vai estar pegando um estado em uma crise fiscal muito grande. Inclusive, é preciso deixar bem claro que a Previdência, o dinheiro da Previdência que era descontado, que tinha em conta lá da Previdência, esse dinheiro foi resgatado pelo Robson, foi retirado com o argumento de que era para pagar os salários atrasados, para colocar em dia, e não colocou em dia. Resultado, hoje ela vai assumir o mandato em janeiro com a caixa da Previdência zerada. Então ela vai ter que pagar o que foi tirado da Previdência e pagar o salário. Inclusive diante de uma crise que está instalada no país e no estado, né? Onde as empresas, inclusive que se instalaram aqui, grandes empresas que poderiam dar, numa crise, poderiam dar sua contribuição, voltando a contribuir o ICMS na sua totalidade, eles não querem. E dizem que se pressionar, eles se retiram do estado. E gera o quê? Desemprego. Mais desemprego. Certo? Mais desemprego. Então a situação não é fácil. O que é que eu acho que Fátima tem que fazer e vem fazendo já de início? Primeiro, o secretariado dela, que ela está escolhendo, é um secretariado técnico, né? Técnico. É a primeira vez que você tem um secretário de segurança que é um militar. Certo? É a primeira vez. Antes disso, você tinha um civil, você tinha alguém da civil, né, assumindo. Você agora tem um militar assumindo a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Ou seja, é um cargo técnico. Você tem na parte de tributação um auditor fiscal, cargo técnico, né? Você vai ter alguém na Secretaria de Cidadania, uma promotora aposentada, que é uma pessoa técnica, de conhecimento da área. Então você tem hoje, na saúde, você vai ter um médico, né, que é o Cipriano, o Dr. Cipriano, e assim sucessivamente. Então ela está escolhendo um secretariado técnico, não está tendo aquela interferência política. Por exemplo, um tempo passado aí o secretário da Educação foi Valber Lopes, era um político, né, que não tem nada a ver com a educação. Então o secretariado está sendo um secretariado técnico, certo? Então tem tudo para dar certo, está começando bem, né? A prioridade de Fátima, da governadora, tem que ser de imediato duas. Primeiro, colocar o salário em dia. Eu acho até que ela deveria, a partir de janeiro, já fazer um calendário de pagamento do salário do ano, certo? Fevereiro, o salário sai naquele dia,
em março, em abril, fazer esse calendário dentro da gestão dela, certo? Os atrasados, que são basicamente 13º salário de 2017 a 2018, negociaria com as categorias para ir pagando paulatinamente. Nós temos que trabalhar dentro de uma realidade. Essa dívida não é dela, né? A dívida aí deixada pelas oligarquias. Mas que na hora que se candidatou e ganhou, recebeu também o bônus e o ônus. E o ônus. Por isso tem que resolver. Por isso que eu acho que ela tem que negociar esses atrasados com as categorias e fazer uma espécie de parcelamento, né? A outra coisa é a questão da segurança, certo? Segurança é a prioridade número 1 nesse estado. Nós não podemos conviver mais com essa criminalidade, com a matança de pessoas inocentes. Todos os dias temos informações de dezenas e dezenas de pessoas inocentes sendo mortas. Foi assaltado, não reagiu, foi morto. Foi assaltado, reagiu espontaneamente, foi morto. Tem que acabar com isso. Eu penso que a governadora tem que criar uma espécie de um call center. Alguém me disse assim, mas não tem a controladoria, não tem a ouvidoria, isso não funciona. Controladoria e ouvidoria do Estado, do município, da União, aonde for não funciona. Quando você consegue falar com eles, quando você consegue falar com alguém da controladoria ou da ouvidoria, aí eles atendem você, quando você consegue falar, depois de várias tentativas. Aí eles vão lá, atendem você muito bem, fazem as anotações, mas não tem resultado. Eu falo que ela tem que ter um call center vizinho ao gabinete dela, para de todos os meses saber as grandes denúncias de homicídios, de roubo, de tráfico que estão ocorrendo no estado e a partir disso buscar as soluções, fazer um filtro. E esse call center, né, vamos dizer assim, eu denominei de call center, né? Uma equipe de pessoas, certo, que estariam ao lado do gabinete dela, exatamente para combater essa criminalidade, buscar o resultado, certo? Então acho que uma coisa que tem que ser tratada é a questão da segurança, é fundamental. Nós não podemos mais aguentar crianças sendo levadas para o crime, crianças com 12 anos, com 10, com 12 anos sendo atraídas pelo tráfico, pela bandidagem, certo? Acabando com toda a nossa juventude. É preciso agir. Se a segurança pública do Rio Grande do Norte não tomar essa tarefa de reagir, de combater a criminalidade, vai acontecer como aconteceu no Rio de Janeiro. Vai chegar um momento que vai ter que ter uma intervenção do Exército, porque as forças locais não vai ter mais condição de fazer, certo? É isso. Temos um exemplo aqui bem recente aqui, quentinho, do Rio de Janeiro, né? Ou reage agora, ou toma o controle da situação. Então acho que a segunda coisa seria a questão da segurança. A terceira seria o trabalho. Nós que andamos muito pelo Brasil de carro, né? Andamos muito pelo Brasil de carro, achamos que é muito importante atrair empresas para o Rio Grande do Norte. Você pega, por exemplo, cidades pequenas, Feira de Santana, Vitória da Conquista, na Bahia, cidades pequenas com grandes empresas. Por que essas empresas se instalaram lá e não se instalam no Rio Grande do Norte, né? Então tem quase toda cidade de pequeno e médio porte tem um distrito industrial. Tem um distrito industrial, né? E nós temos que potencializar o nosso distrito industrial, trazer as empresas para o Rio Grande do Norte para gerar emprego, porque é preciso diminuir esse déficit de desemprego. E aí vem a questão da educação, da saúde, a questão da transparência, é fundamental. Aquele Valfredo Gugel tem que... Enxugamento dos cargos de confiança. Enxugamento desses cargos de confiança. Você vê que tem uma quantidade enorme só para beneficiar a politicagem do Rio Grande do Norte, que não serve para nada. Então é colocar nos cargos de confiança realmente os cargos que sejam pessoas para trabalhar, pessoas aqueles locais que necessitem
ter, e não como você vem acompanhando ao longo dos anos, pessoas que recebem 20 mil reais, 30 mil reais, e aquela pessoa está lá em Brasília, num gabinete lá em Brasília sem fazer nada, ou está lá em São Paulo em outro gabinete sem fazer nada, ou está na Europa, né? Ou está na Europa, né? Existe uma representação do Rio Grande do Norte em Brasília, que você não sabe nem quem são as pessoas, e estão lá, e aquilo ali só serve como cabide de emprego, né, para os políticos. Coisa do Valfredo Gugel? Sim, o Valfredo Gugel, eu acho que o Valfredo Gugel, nós que conhecemos ali o Valfredo Gugel por dentro, você precisa só apoiar ele, né? É subir aquele Valfredo Gugel. Tá, tem gente com maca nos corredores, vamos subir, vamos fazer mais um andar em cima, ou 2 andares. Não precisa se gastar milhões em um hospital. Com pouco dinheiro você amplia o Valfredo Gugel e você contempla aquelas pessoas que estão nos corredores. Então, assim, quero desejar mais uma vez boa sorte à governadora Fátima. Pode contar com o nosso apoio, né? Nós achamos que vai ser um governo bastante democrático e progressista, jamais visto na história do Rio Grande do Norte. Ok, que assim seja. Obrigado, boa sorte para a governadora, sua equipe, e obrigado, Valéria. Até o próximo programa. Nós é que agradecemos. Estamos aqui agora com o Dr. Wagner, da Assessoria Jurídica Trabalhista. Bom dia, Dr. Wagner. Bom dia, Gigi. Nós temos sido procurados por bastantes servidores com um probleminha da questão de acumulação de cargos, né? Perfeito. E vocês estão aí com uma saída para isso, né? Eu gostaria que você explanasse sobre isso, Dr. Wagner. Lá. Bom dia a todos. O que é que acontece, Gigi? O TCU, Tribunal de Contas da União, ele vem há muito tempo aterrorizando o servidor público, né? Ele quer porque quer diminuir vencimentos e, infelizmente, proventos. Então, mais uma moda do TCU é achar que o servidor público está acumulando cargos, tá certo? A gente sabe que a acumulação de cargos ele tem seus requisitos, tá certo? Mas esses servidores públicos, pelo menos os que foram nos procurar até agora, todos, sem exceção, eles estão acumulando cargos públicos licitamente. São as hipóteses legais, que é de 2 de professor técnico ou científico e 2 de profissionais da área de saúde. É aí que está o detalhe. Quando a Constituição da República foi promulgada em 88, ela deixava vago isso tudo. Ela só dizia que, havendo compatibilidade de horários, você podia exercer, acumular cargos, em 88. Depois veio uma emenda constitucional, se não me engano, a 19. E ela trouxe esse rolzinho. Ela digamos, ela estreitou as hipóteses, né? Ela deixou para dois professores, professor em um cargo técnico ou científico, e também 2 de médico, havendo compatibilidade de horários. Também. Lógico. A seguir veio a emenda constitucional 34. Essa 34, ela apenas alterou os médicos para profissionais da área de saúde. Então é vasto isso aí. A sua profissão, você é servidor público, que atua na área de saúde, e essa sua profissão regulamentada, então você pode acumular cargos sim, desde que haja compatibilidade de horários. Então são 2 requisitos. Do exercício da sua profissão, do seu cargo específico. Está dentro daquele rol. Isso. Se é profissional da área de saúde, professor ou professor e ocupante de um cargo técnico ou científico. Mas este requisito de cargo, você tem a compatibilidade de horários. Então, você possuindo esses 2 requisitos, não precisa se estender a um estudo aprofundado. São esses 2 requisitos. Então, o que é que está nos chegando lá no escritório? A grande queixa do TCU, e ele praticamente dá um veredicto para o servidor já fazer a opção, ele já vem se tremendo, chega no escritório se tremendo, ele já chega com a carta do TCU, 10, 15 páginas, já esclarecendo que vai ser retirado. Ele não tem como se defender, é uma opção e ponto. Nesses casos, a maioria desses casos, o que é que a gente está verificando? São profissionais sim da área de saúde, profissão esta regulamentada, e existe compatibilidade de horários, provadamente, muito fácil provadamente. Então o que é que está acontecendo hoje?
Nós não chegamos ainda a entrar com ação judicial com relação a este tema específico. Mas os processos administrativos hoje em curso, pelo menos estes que existem, nós fazemos as defesas e pelo menos destas defesas administrativas nós estamos vencendo, que é uma raridade. Isso quer dizer agora, que milagre é esse? Que milagre é esse? Porque esses processos administrativos geralmente são meramente formais, que a gente nunca consegue ganhar, por mais claro que seja o direito, né? É quase que fosse só para cumprir tabela, né? Então estamos ganhando, que bom, que notícia boa. Inclusive, quando eu estava falando, eu estava olhando para você e você começou a se espantar. Foi. Porque nós estamos acostumados com o agir unilateral da administração pública. Isso é conhecido até, a gente já falou disso aqui nos programas. Exatamente, já tratamos aqui em outros programas. Que boa notícia. Neste caso específico, o TCU tem voltado atrás. Entendeu? Mas existe um caso, me lembrei, de um aposentado que esteve cassado a sua aposentadoria, tendo em vista esse detalhe do acúmulo de cargos. Ela teve, sim, essa aposentadoria dela cassada, mas recente, agora, esta semana, já obtivemos uma liminar, e ela vai voltar a receber a sua aposentadoria. É o que eu falei há pouco, que não tinha jurídico, mas teve esse caso específico, esse caso isolado, que nós conseguimos, inclusive, obter o ganho judicial. Então, se você receber essa cartinha, né, mandando você optar, vá até o escritório, venha até aqui ao sindicato, para entrar com essa defesa aí administrativa. Exatamente. E se for o caso, se necessária, a judicial, com certeza. Perfeitamente. Tá ok, muito obrigada, doutor Wagner. Obrigado, Gigi. Até a próxima. Até a próxima. Conosco aqui agora o doutor Leonardo, da nossa assessoria civil. Bom dia, doutor Leonardo. Bom dia, Gigi. Bom dia a todos. Vamos falar hoje de questão de locação. Locação. Locação, só que num aspecto mais interessante, né? Em relação, estou no imóvel, o imóvel foi vendido, tenho que sair, estou no imóvel locado, né? Como é? Explica essa situação, por favor. Vamos lá, Gigi. A lei de locação, ela prevê algumas situações, óbvio. E a alienação, quando o imóvel está locado, é uma delas. Entenda-se a alienação como a venda do imóvel, a doação do imóvel, a permuta do imóvel, ou seja, qualquer tipo de alienação, ela é considerada para essa questão que eu vou tratar aqui. Vamos citar um exemplo, você que está me assistindo aí. Isso é para imóveis urbanos, tá, Gigi? Deixar bem claro, a lei de locação, ela faz essa especificação. Imóveis urbanos. Você tem um contrato. Que tinha diferença. Existe urbano e rural. Desculpa, ignorância. Então você está aí, está me assistindo agora, e aí você está no imóvel locado. E existe um contrato por prazo determinado, ou seja, com um tempo específico estabelecido. E aí o proprietário do imóvel, antes de terminar o prazo de locação, resolve vender o imóvel. Leonardo, ele pode vender? Pode. Mas primeiro ele tem que fazer no direito e na lei de locação que a gente chama de direito de preferência. Ele tem que comunicar a você, locatário do imóvel, que ele quer vender o imóvel e ele tem que especificar o valor e a forma de pagamento. E você vai ter o prazo para dizer se você quer adquirir o imóvel ou não. Se você não exerce esse direito de preferência, aí o proprietário do imóvel ele pode aliená-lo. Ele pode vender, ele pode doar, ele pode fazer o que ele bem entender. Nesse caso específico, vender, já que ele já te comunicou, te notificou como a lei determina. Então, mas aí no meu contrato de locação existe a cláusula de vigência. O que é isso? O contrato permanece mesmo que o imóvel seja alienado. Então eu estou garantido? Não. A lei de locação ela estabelece 3 requisitos, certo? Quais são? Já falei de 2. A questão do prazo determinado, ou seja, o contrato tem que ter um prazo determinado. O segundo requisito é que existe essa cláusula de vigência, dizendo que mesmo o imóvel alienado, o contrato permanece e que este contrato de locação esteja averbado na matrícula do imóvel. Esse requisito que dificilmente estará. 99,999% das pessoas
não faz essa averbação. Entendeu? Só que a lei ela é muito específica. Esse é um requisito. Entendeu, Gigi? Ou seja, então o que está escrito no meu contrato por si só não voga. Não, exatamente. Mas por que isso, Leonardo? Porque essa averbação deste contrato, o que é averbar? É aquele contrato de locação ficar na matrícula do imóvel lá no cartório. E na hora que eu quero adquirir um imóvel, o que é que geralmente um comprador faz? Ele vai lá, pede uma certidão no cartório de registro de imóveis, uma certidão de ônus, para saber se existe uma penhora, se existe alguma coisa, alguma averbação em cima daquele bem. Porque se tiver, você não vai comprar. É lógico. Não é verdade? Tá então, em briga de herdeiro, exato, tem algum problema, tem alguma pendência. Então, é justamente isso que a lei prevê. Porque é a garantia também daquele que está adquirindo o imóvel de boa fé. Né? Ele vai lá, às vezes acontece a pessoa não saber que o imóvel está alocado, entendeu? Então, por isso que a lei exige que tenha essa averbação, para proteger também o adquirente daquela alienação, tá certo? Então, assim, são esses 3 requisitos. Se você cumprir esses 3 requisitos, isso é muito importante, principalmente para aquelas, para a questão das empresas, porque geralmente os contratos de empresas, geralmente, são mais longos, né? Tem contrato de 5 anos, 10 anos, exatamente. São contratos longos. Então, o meu conselho para aquele que está nos assistindo é esse. Se você tem uma perspectiva de ficar bastante tempo no imóvel, para a sua garantia, o seu contrato de locação, exigir que tenha a cláusula de vigência, que, ou seja, se o proprietário quiser vender, alienar, o que ele quiser fazer, doar, permutar, tem essa cláusula dizendo que a locação vai perdurar e você leva esse contrato e averbe na matrícula do imóvel. Aí você está completamente garantido, ele pode alienar do jeito que quiser, que você permanece pelo menos até o final da locação. Mas vamos lá, eu não fiz isso. E aí a pessoa que adquiriu por alienação, quer seja uma compra e venda, quer seja uma promessa de compra e venda, o que seja, o que é que ele tem que fazer? Ele também, Gigi, ele tem que exercer esse direito em 90 dias, a partir do momento que o imóvel passou para o nome dele. Então você tem lá a escritura no seu nome. A partir daquele momento eu tenho 90 dias para notificar o locatário que está no imóvel, dizendo: olha, eu não quero continuar com aquela locação ou com esta locação e você vai precisar me devolver o imóvel. Ah, Leonardo, e se eu não devolver o imóvel? Ele vai ter que demandar judicialmente uma ação de despejo, né? Ele vai mostrar para o juiz que notificou você, né? Para você... Deixa eu voltar só um pouquinho. Se não fizer isso em 90 dias... Ele perde também o direito. Aí é como se ele admitisse a concordância daquela locação. Concordância tácita que o imóvel está alocado. O imóvel alocado e vai cumprir. Exatamente. E a lei também protege o locatário nesse sentido. Ele tem que exercer esse direito em 90 dias. Se ele não notificar, dizendo: você tem que me entregar, ele não pode fazer isso depois. Aí ele tem que esperar o fim da locação e aí depois vai ter que ver a consequência futura, né? Se vai ter alguma ação renovatória de aluguel, que pode ter as características de ter uma ação renovatória ou não, ou apenas a pessoa querer permanecer sem uma renovação do contrato, aí você vai ter que mover uma ação de despejo também, mas por outro motivo, entendeu? Então são circunstâncias, assim, volto a frisar, cada caso é um caso. Tá bom, Gigi? Tá ok, doutor Leonardo, muito obrigado, até o próximo programa. Até o próximo programa, se Deus quiser. Continuando mais um programa Sindicef em Movimento, estamos aqui novamente com o nosso amigo João Vicente. João, no programa passado demos um panorama geral aí sobre os nossos times, que não estão nada bem, né? Hoje vamos falar especificamente um pouco mais sobre o ABC. Como é que anda aí o nosso ABC? Então, o ABC, Gigi, um abraço a todos, né? Eu espero que todos tenham tido uma semana proveitosa. Então, o ABC, ele não conseguiu o feito maior, que era a volta à Série B do campeonato estadual, do campeonato brasileiro. Ele conseguiu o título de campeão estadual, tricampeão, né? O ABC vai agora 19, tentar o tetracampeonato estadual. Uma mudança da parte diretiva, né? O Paulo Tarcísio,
que era um mandato tampão na direção do ABC, na presidência, né? Deixa agora o professor e médico Fernando Suassuna, junto com o Bira Marques, assume a equipe do ABC e tenta dar uma roupagem nova ao time alvinegro. O ABC vem aí de uma dívida até certo ponto alta, né, com a questão trabalhista, né? São vários e vários atletas que colocaram o ABC na justiça, né? E a justiça trabalhista não alisa ninguém, né? E também faz o papel dela, é claro que o trabalhador que trabalha... Nem deve alisar, né? Exatamente. Tem direito, tem o direito. Exatamente, dá o direito, dá a César o que é de César, né? Isso. Então o ABC, ele está passando por essa dificuldade, vai passar ainda mais, né? Porque as ações vão chegando e o ABC tenta mudar, dar uma roupagem diferente, né? No seu futebol. Eu acho que o presidente do ABC e a direção acertou em manter o treinador, o Ranieri, que vai continuar à frente do ABC com mais de um ano, começou desde o tempo de Judas Tadeu, já, e passou com o Paulo Tarcísio e continua na direção. O Ranieri, que é prata da casa, preparador físico do ABC há muito tempo, e tem já na mão um grupo, trabalhando naquele grupo, né? Então eu acho que já foi um tento feito, marcado, positivo pela direção alvinegra. E o ABC está contratando, já teve aí a representação dos jogadores, né? E o time do ABC tenta agora o calendário, o campeonato estadual, começa já agora em janeiro, né? A Copa do Nordeste, o ABC está classificado, a Copa do Brasil e o campeonato da Série C. Quer dizer, um calendário completo de 4 competições, e o ABC tenta, eu acredito que o objetivo maior do ABC é a volta à Série B, porque dá 6 milhões e alguma coisa aí a mais, né, nos cofres do clube, e não faz mal a ninguém, né? A ninguém. Ô João Centro, mas um fato curioso é que eu vi uns dias atrás, né, numa entrevista que teve sobre a questão do ABC, e o técnico Ranieri falando em montar uma equipe enxuta, né? E na hora, assim, comentando um grupo de pessoas sobre o perigo que seria ter uma equipe enxuta justamente diante dessa série de campeonatos que estão vindo aí, né? Como é que ele, com uma equipe enxuta, ele vai conseguir dar conta de participar dessas 4 competições? Nós ficamos assim um pouco preocupados em relação a isso, né? O que o ABC vai ter a dificuldade é no primeiro semestre, porque o ABC vai disputar o campeonato estadual, né, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil. São 3 competições, né, que exigem de ter um elenco, né, um elenco vasto, né? Até qualificado e um elenco maior, né? É evidente que é aquele negócio, a dor que ensina a gemer, né? Se o ABC não tem condições de ter um elenco grande, né, e também de qualidade, evidentemente que vai ter que contar com o que tem, né? E tentar sobressair, ou até escolher uma competição para sair melhor. Acredito que a Copa do Nordeste... maior em uma delas. Isso. Né? A Copa do Nordeste e a Copa do Brasil são competições que têm recurso financeiro, né? A cada vez que você vai vencendo as etapas, você entra bons valores no cofre do clube, né? Mas o ABC não pode abandonar um campeonato estadual. O ABC está na mira aí de conquista do tetracampeonato. Então vamos desejar aí boa sorte, né, para o nosso ABC, e que ele tenha aí um 2019 de sucesso e consiga retornar à Série B, né? É evidente, então é a esperança... Um passo de cada vez, né? Por enquanto, desejar a Série B. Exatamente, então é a esperança do torcedor alvinegro, né, que 2019 seja bem melhor do que 2018. Ok, João, obrigadão e até o próximo. Um abraço a todos. E chegamos ao fim de mais um programa Sintecef em Movimento. Esperamos você no próximo sábado.